Olá, no ar, Guardados da Memória. Hoje conversamos com um representante da geração de ouro dos técnicos em eletrônica em Bagé. Conosco no Guardados da Memória, Luiz Carlos Guimarães. Bom, então tá, vamos começar o nosso papo aqui com o seu Luiz Carlos Guimarães, tio Guima. Não consigo chamar de Luiz Carlos, tio Guima. É? Desculpe. Ficou o tio Guima. Né? Bom, tio Guima, me diga uma coisa, onde é que o senhor nasceu? Onde é que foram os seus primeiros anos de vida? Foi sempre Bagé. Eu tive... Eu saí numa época que fui morar em Livramento. Saí com 11 anos e voltei com 18 anos. Sim. Onde é que era a sua casa da infância aqui? A minha casa era, inicialmente, era na Barão do Triunfo, entre Bento e Melanie Granier, hoje, que era ali foi a minha infância, uma rica de magazine. Não existe mais. Não existe mais. E quando o senhor era guri, tio Guima, o senhor já era curioso, assim, de desmontar as coisas? Nós tínhamos... Na sua época só tinha rádio, né? Nessa época de guri novo. Não, nem rádio. O rádio era raríssimo. Alguns rádios, o Brasil ainda não produzia, não. Uhum. Eram rádios que vinham de fora. Lá na casa do meu avô, tinha um Capelinha, era famoso, Capelinha e tal. E ouvia estações de Buenos Aires, principalmente, Rádio El Mundo, Rádio Belgrano. Onda curta? Que era só em onda curta. As ondas largas aqui não pegavam. Ainda não tinha nada. E até, eu não sei se a gente consegue contar, assim, resumidamente, a história do seu avô, do Clemente Guimarães. Será que é possível a gente contar ela? O vovô baiano, médico homeopata, que junto do Dr. Ney Zambuja foi quem trouxe ele para cá. E durante muitíssimos anos, ali na Jean Osório, marcou época a farmácia lá, que era o vovô e o Dr. Ney eram os médicos que atendiam lá, e as minhas tias, eram 3 tias, que manipulavam, preparavam o remédio. Entendi. E o meu pai, também farmacêutico, teve a farmácia popular ali em frente ao comercial. Uhum. Foi durante muitíssimos anos a farmácia popular. E, bom, o senhor falou que em determinado momento o senhor acabou indo para Livramento. O senhor perdeu o pai muito cedo, né? Em 1948, quando ele tinha 48 anos. O que aconteceu com ele, tio Guima? Não tenho bem ideia, assim, daquela época não se falava muito nisso. Mas ele morreu de repente? Não, esteve doente bastante tempo. Dr. Mário Araújo tratava dele. E eu me lembro que ele foi, parece, para fazer uma cirurgia e tal, e não conseguiu fazer a cirurgia. Bom, e aí o senhor perdeu o pai? E fui morar com um tio meu, irmão do meu pai, que tinha farmácia em Livramento. E bom, a sua vida, o senhor já imaginava trabalhar com eletrônica ou a perspectiva era outra? Na época de guri, eu tinha uma ideia assim, vivia pesquisando coisas diferentes e tal, e lá pelas tantas fui voltado para a eletrônica.
Aí não tinha meios aqui de a gente conseguir nada Aprender. sobre eletrônica. Então tinha a International School nos Estados Unidos. Era o primeiro, talvez um dos primeiros cursos por correspondência que havia. Então eu me inscrevi, e era uma dificuldade tinha que pagar em dólar. Só que não havia local para te fazer conversão de dólar. Então tinha que ser na Cassex, no Rio de Janeiro. Meu Deus. Então, cada vez que ia pagar, levava um tempo enorme e atrasava a vinda até o Rio e mandar para os Estados Unidos. Porque ele tinha que ir lá, vir para cá, o pagamento era feito aqui e remetido novamente para o Rio para mandar para os Estados Unidos. Era uma confusão daquela. Era outros tempos, então, cada vez. E o curso era, ao longo do curso, era montar um rádio. Tu teria que montar um rádio. Final. Não, ao longo do curso tu ia recebendo componente, a história do componente, o comportamento do componente no circuito, como é que ele se desenvolvia. E aí tu ia montando, veio o chassi do rádio, então botava uma parte, estudava como é que ela funcionava ali e tal. Lá esperava 30, 40, 50 dias, chegava a outra, colocava tal, mais um avanço ali. E assim ia. Aí quando eu vim de Livramento, vim para servir, logo em seguida fiquei com o seu Pedro Obino, que era, na época, uma empresa, a melhor empresa de eletrônica. Pois é, a gente já conversou previamente, e ignorância total da minha parte, mas a Obino, como a gente conhece, não existia. Não, essa foi posterior, já a segunda geração foi quem encaminhou, e aí surgiram os eletrodomésticos e tal. Sim, mas só para a gente esclarecer, o senhor, quando o senhor terminou de servir o Exército, o senhor foi trabalhar na Obino, que se chamava? Casa Obino. Casa Obino. E essa empresa fazia o quê? Fazia instalações elétricas para a cidade, campanha, instalava aerodínamos. Fazia eletrificação rural. Rural, que na época era um investimento, era do outro mundo. Era foi do outro mundo. O senhor me falou que era uma, como é que era? Era setorizada essa empresa? Né? Essa empresa. Aí ela era dedicada. A maior parte dos técnicos em eletrônica que houveram aqui em Bagé, todos nasceram dentro da Obino. O seu Pedro Obino foi um percursor aí. O rádio, consertar o rádio era uma coisa bem mais difícil do que um TV de última geração de hoje. Bom, quanto tempo o senhor trabalhou nessa empresa, tio Guima? Nessa empresa fiquei 28 anos. Uhum. Bom, sempre fazendo a mesma coisa. Me conte um pouco a evolução da Obino. A evolução disso acabou com a eletrônica lá dentro e tal. Aí nós enveredamos para o lado de refrigeração. Em refrigeração comercial, aqui fomos em instalações de ar-condicionado, a venda de ar-condicionado, aquele sistema chamado de janela e tal. Sei. Isso em que década, tio Guima? 50, 60? Isso eu comecei em 1955 e fui até 79. Sim. Nisso a Obino já estava expandindo. Aí peguei toda a fase de expansão da Obino, abertura de filiais. Andamos pelo Rio Grande inteiro aí.
Tá, então deixa eu entender. Então, em algum momento, o senhor meio que deixou de lado a questão da eletrônica. Acabou, foi uma transformação sofrida. Aí chegou num determinado instante que eu achei que vai se exaurindo pelo tempo e tal, papai. Eu digo, olha, vamos voltar às origens. Aí saí, montei uma oficina e voltei a fazer o que eu sabia, o que eu gostava de fazer. E daí estou até hoje. Mas estamos conversando aqui com essa simpatia, o senhor Luiz Carlos Guimarães. Em que ano o senhor fundou a eletrônica, tio Guima? Foi em 79. 79. Em 79 começamos. O senhor sempre trabalhou sozinho? Como é que era o seu esquema inicialmente? Inicialmente trabalhei sozinho, depois vários auxiliares eu tive e tal, até que o meu filho também começou a trabalhar comigo. E está com o senhor, trabalha com o senhor? Até hoje, Bacana. Bom, tio Guima, o que a gente pode falar sobre a evolução da eletrônica? O que mudou na sua profissão desde que o senhor começou? Tudo. Aqui atrás mesmo, tu vê uma quantidade de aparelhos aqui, do tempo desde trabalhar com a válvula e tal. E a evolução dos componentes foram se desdobrando. Surgiu o LSI, Large Scale Integrate, integração em larga escala. Então, uma quantidade de componentes que eram avulsos passaram a ser comprimidos num sistema chamado circuito integrado. E essa integração. Aí ele evoluiu, veio o VLSI, Very Large Scale Integrate, integração em muito alta escala, até chegar nos microprocessadores dos computadores de hoje, que tem milhões de componentes dentro de um microchip. Então tudo isso foi mudando os sistemas. Nós tivemos o videocassete, que foi uma coisa, gravar a imagem. Que revolução. Foi uma revolução total. Imagina que a rádio, quando começou, a Rádio Cultura, aqui foi a primeira emissora nossa, né, não tinha, era tudo feito ao vivo. Sim. Não tinha nada. O senhor ainda não... a cultura é de 46. 46. Então o senhor ainda não trabalhava quando ela surgiu. surgiu. Em 46, eu tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos, em 46. E fui junto do Padre Mário fazer a hora do anjo. Às 6 horas da tarde eu era o guri que respondia a ele lá. Amém. Imagina. Amém. Que legal, tio Guima. Tio Guima, vamos seguir nosso papo. Eu lhe perguntei sobre os técnicos que se formaram dentro da Casa Albino. Quem é que a gente pode citar? Então, eu te citei. O Romeu Brignol, que foi agente da Philips, aqui no tempo em que o produto não eram vendidos em toda a loja, eram nomeados específicos para dentro. Teve o Júlio Barbosa, que teve loja também aqui, foi muito conhecido. Semana passada eu conversei com o Mariano Augusto e ele falou no Paulo Médici. O Paulo Médici foi formado lá dentro da Albino, desde guri, trabalhou lá. Trabalhou a Maria, esposa dele, que se conheceram lá dentro. Ela trabalhava na confecção de transformadores. Casaram e viveram muitíssimo. Eu não consigo nem imaginar isso, o tamanho que era essa empresa e a variedade de serviços que era oferecia. Muito grande, era muito grande assim, em tecnologia. Teve um técnico, o Pedrinho, que saiu daqui, foi para o Rio de Janeiro e assumiu a direção técnica da Mesbla,
que na época era a maior loja empresa de varejo que tinha no Brasil. Sim. Imagina que formação ele tinha daqui para chegar lá e tomar um lugar desse. Não? Me diga uma coisa, Tiguima, e o senhor, quando é que começou a constituir família? Eu casei em 1964, já vamos. Né? Vai alguns anos, né, Tiguima? 54 anos. Daí, a Ruth, filha da dona Manuelinha Araújo, que marcou a época que a dona Manuelinha foi uma pessoa extraordinária. Sua sogra? Minha sogra. Quantos filhos, Tiguima? Tenho 2 filhos, o Júnior e o Vitório, que está em Porto Alegre. Sim. Me diga uma coisa, quando a Albino começou a expandir, o senhor foi morar em outra cidade? Como é que foi esse... Não. Fiquei morando não aqui. Afetou a família, não afetou a família, digamos assim? Não. E passei muito tempo em várias na estrada, cidades, sim. Era na estrada. Muito tempo na estrada. Desde o tempo, nós tínhamos uma caminhonete Dodge, uma Dodge 51, que se levava 4 horas para ir daqui a Dom Pedrito. Sim, a estrada também era outra estrada. Sim, era uma trilha. Era uma trilha, era terrível. Em 74, no governo do presidente Médici, que saiu as nossas estradas aqui, que mudou o perfil da região. Né? Sim, porque uma expansão desse nível, nessa época, era uma aventura, literalmente. Né? Por aí, Caciqui. Quantas horas levava para chegar em Caciqui? Levava uns dias para chegar em Caciqui. Um dia tinha que sair daqui, ir lá perto de Livramento, ir a Rosário para ir a Caciqui. Era uma gauchada. Dali seguimos depois Jaguari, depois Santiago, aí fizemos a volta, saiu em São Francisco de Assis, Alegrete. Foi. Tio Guima, por todo lado. Me conte uma coisa, bom, o senhor está com 82 anos, e, bom, o senhor é um cara atualizadíssimo. Como é que o senhor faz? O senhor estuda bastante? Constantemente. Porque a sua profissão se transformou... Constantemente. Se transformou várias vezes, né? A própria evolução que tem hoje, os novos lançamentos em eletrônica, especialmente, todo dia. É o maior volume. O seu Pedro Obino dizia o seguinte, que nós temos que ser criativos. Então, a gente tem que acordar de manhã e saber o que eu posso inventar hoje. Aí, até onde vai a tua capacidade, tu vai dizer o seguinte, tudo já foi inventado. Aí ele dizia, não, então o que pode melhorar do que já foi inventado? Sim. Então, tu teria que estar inventando continuamente. E isso eu fiz a vida inteira. Sim, bom, eu lhe conheci imprimindo manuais aí, diversos manuais, e... Aí já na era da internet, propiciou isso aí, e hoje é ilimitado isso, hoje é um... Sim, quantos contatos tinha que se fazer nos anos 70 lá, para alguém mandar o manual para cá? Era extremamente difícil, primeiro que eles escondiam um manual para que o produto dele não fosse copiado. Sim. Em vez de ele divulgar a facilidade tal, tu ficava com aparelhos sem possibilidade de consertar, porque não havia
um manual. Sim, tinha que fazer uma engenharia reversa, alguma coisa assim para descobrir como funcionava. Permanentemente. Bom, a gente está em 2018, ainda há muita demanda para esse tipo de serviço, Guima, para concerto. Muita gente vem aqui, Isso cíclico. nós estamos sofrendo uma modificação. Os aparelhos melhoraram muito em padrão de qualidade. Uhum. Tu vê um automóvel, hoje tu nem sabe que ele tem motor. Não faz nem barulho. Nem barulho, não. Há anos passados, não havia quadra que tu dobrasse que não tivesse alguém com o capô aberto olhando o motor. E assim era todo o aparelho. O número percentual de defeitos num aparelho chegava a números assim. 10% do número de aparelhos fabricados vão pifar em um ano. Sim. Então, a quantidade era grande. Embora a demanda não fosse tão grande quanto é hoje. Hoje lançam um aparelho aí e vende milhares deles. O próprio foi estabelecido o tempo de vida útil dele. Então, muitos desses aparelhos já não são consertados. Terminou o tempo de vida útil. Como é que se diz? Obsolescência programada. Obsolescência programada. Isso está previsto já no próprio manual do aparelho. Previsão 10 anos, previsão 6 anos, 8 anos. É que a gente não lê manual, a gente não sabe, manual, né? Não fica sabendo disso, não. Mas, assim, em tempos de crise, aumenta a demanda? Por exemplo, é mais barato consertar do que comprar um novo? Um novo. Quando o mercado tem uma folga, o cliente já chega, não, vê quanto custa, senão eu compro um novo. Sim. Vê quanto custa, senão eu compro um novo. Já não quer. Ele já decretou o fim. Decreta. Tio Guima, aqui na nossa oficina tem bastante coisa. O que tem de curioso aqui? Eu tenho uma quantidade grande de pequenos aparelhos de teste que foram desenvolvidos, que nós mesmos desenvolvemos aqui. Coisa muito interessante, em conserto de fornos de micro-ondas. Hoje eu tenho como antever qualquer tipo de defeito que tenha no micro-ondas. E depois de pronto, saber que ele está dentro do padrão do aparelho novo. Entendi. Então, é coisa sua aqui. Isso nós que conseguimos desenvolver isso aqui. O que mais, tio Guima? Eu vi que parece um detector de metal, tem um monte de coisa. Não, isso aparece constantemente. Pois eu ia lhe perguntar também, aparece muita gente com coisas que nem sabe o que é. Achei lá em casa isso aqui, não sei o que é. Não, aparelhos que a maior parte não consegue consertar, mas de eletromedicina, hoje de aparelhos que controlam respiração, que controlam audição, mais diferentes tipos, que tu tem que limitar, porque senão tu tem um tempo para consertar um aparelho. Tu não pode ficar tanto por ti que está prestando o serviço, como pelo cliente que está aguardando o aparelho. Então, e no tempo ocioso o senhor ainda fica fuçando, descobrindo? Todo tempo. E sábado e domingo é dia de aprender. Sim. Hoje a internet é uma maravilha, uma escola. Né? É uma maravilha, né? Tanta coisa boa, né? Tio Guima, o senhor nem pensa em parar? Não. De maneira nenhuma. Não me imagino como é que
que eu estaria parado, sabe? Sim, Não, sim. O não senhor ainda tem tenho. essa sua rotina diária, vem para cá, abre eletrônica todo dia. Diariamente. Legal. Passo o dia, cara. Sim. Não tenho outro a fazer que não seja esse. Isso aqui é permanente. Bacana. Tio Guima, bom, o senhor teve uma trajetória aí muito legal, casou, criou seus filhos. Quando o senhor era jovem lá, o senhor imaginava que a sua vida ia ter esse rumo? Qual é o balanço que o senhor faz dessa trajetória? Nem ninguém, porque a vida é dinâmica e ela te oferece as mais diferentes oportunidades em cada amanhecer. Né? Tu vai amanhecendo e o dia vai sendo diferente do outro. E tu tem que viver. Sim, porque pelo caminho, pela trajetória da sua família, tudo indicava que o senhor ia ser farmacêutico, ia trabalhar numa farmácia. Tudo foi. Eu teria, naquela ocasião, como eu até disse, eu iria voltar para Livramento para seguir a farmácia lá, que era coisa da família. Sim, era o futuro da. Era o futuro. Bacana, tio Guima. Então, o que o senhor pode dizer, bom para quem está começando agora aí, né, nessa área, e para quem é jovem, o senhor já viveu muitos Olha, anos. é uma área, como eu imagino qualquer outra área técnica, que exige muito comprometimento e muita seriedade em relação ao usuário. Tu tens que realmente saber a tua capacidade, do que tu é capaz de desenvolver e do que tu é capaz de voltar para o usuário. Tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Esse é um ponto de partida, assim. Não pode vacilar nada. Isso são as breves palavras que levam, que tu vê passar um filme na tua frente, assim, ó, e uma vida inteira do que aconteceu, passou. Pois eu até nem indaguei muito sobre o seu avô, que realmente é uma história à parte, né? O seu Dr. Clemente Guimarães. Mas, enfim, tio Guima, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O prazer foi muito meu, principalmente ser entrevistado por ti. Foi um prazer. Obrigadão, tio Guima. Esse foi o Guardados da Memória. A gente conversou com o seu Luiz Carlos Guimarães. A gente pode dizer hoje que o senhor é o técnico aí o mais antigo em atividade? Acho que só, né? Possivelmente. Vai ver que só, né? Esse foi o Guardados da Memória. Quem quiser acompanhar essa e outras produções aqui da TV Câmara, é só ficar ligado nas nossas redes sociais. Aproveita, curte a nossa página no Instagram e também nosso perfil no Facebook. Valeu!